Irmãos amados, neste momento, nós queríamos criar uma imagem que favorecesse esse encontro, para que a gente conseguisse se despir das roupas densas, das preocupações, e assim, nesse esforço, conseguirmos jungir corpo e espírito para perceber as emanações de paz. Porque somos convidados a ampliar os nossos conceitos. Durante muito tempo, nós entendemos, ainda que inconscientes, que o encontro com Deus dar-se-ia em um templo. E pelo não dito, a luz divina encontrar-se-ia no templo. É como se nós estivéssemos nos dias idos, em tempo passado, quando ainda existiam os templos da civilização hebraica judaica. E que ali tinha um local específico, conhecido por Santíssimo, o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, lá entrava. Porque era naquele ambiente que se encontrava a Shekinah, a presença de Deus. O tempo passa, isso ficou aparentemente preso na história. Mas quando nós temos os nossos encontros registrados no Templo de Pedra, nós mantemos este conceito. E em verdade o Cristo dizia que o reino de Deus não se encontra aqui, ali, nem acolá. O reino de Deus se encontra dentro de nós. E o nosso querido Eusébio, um instrutor espiritual trazido por André Luiz em uma das suas obras, diz que o novo conceito de espiritualização deveria ser o homem trazer Deus na alma, tornando a sua consciência um templo. Porque onde ele se encontrasse, ali estaria a presença de Deus. E como nós temos a terra densamente povoada, toda a terra seria um lugar sagrado, porque em todo local estaria ali Deus representado pelas suas criaturas. Sabemos que este é um momento em que fomos constrangidos e poderíamos dizer que apesar de 2000 anos do cristianismo, fomos pegos de surpresa. Que uma noite densa impediu o nosso avançar. O sociólogo Bauman nos diz que uma das características da pós-modernidade é o homem não saber parar, não conseguir ficar parado. E isso promove uma dicotomia no ser. Porque normalmente, onde o corpo se encontra, provavelmente aí não se encontra a mente. Na celeridade promovida pela tecnologia, na inquietação a que o homem se permite, e de repente fomos constrangidos. E temos que tentar entender os porquês. Ora, existe nas antigas escrituras os salmos. E o salmo de número 133, na verdade, do salmo 120 ao 134, são salmos de ascese. Então, quando você abre ali, tem salmos de romagem, salmos de ascensão, salmos de Davi.
Esse Salmos fala da ascensão a Jerusalém. Jerusalém fica numa parte mais alta. E os moradores, entendamos, em um cenário agrícola, não tinham instrumentos de comunicação. E não tínhamos grandes urbes. Então esse morar era espalhado. Só que em 3 festas por ano, eles se deslocavam a Jerusalém e se encontravam. E ao longo dessa estrada eles cantarolavam os cânticos de ascese, do reencontro. Não só por saber que o outro se encontrava vivo, mas esse conceito de vivo ainda era mais profundo. Era a verdadeira vida de saber que, apesar de todas as dificuldades, eles procuravam o centro, a vida espiritual representada por Jerusalém. E o Salmo 133 diz: ó, como é bom nos encontrarmos unidos como irmãos. Ou seja, estarmos no mesmo propósito. Apesar da tempestade vergastar, nós nos encontramos nesta grande nau, onde o timoneiro é Jesus. E a proposta de estancarmos os passos é para que nós possamos perceber os desvios a que nos permitimos na estrada. Porque temos asseverado que somos cristãos. Acreditamos piamente por termos um vínculo, muitas vezes, com o templo, com a casa, e não com a causa. Então fomos obrigados a parar para refletir, para perceber o que é que existe nos lábios e o que é que existe na alma. Porque nós fomos colonizados indiretamente pela civilização grega. E a civilização grega trata, antes de tudo, da racionalidade. E se nós formos pensar, a Bíblia, em que nós costumamos proferir, que é o roteiro que nos leva ao alvo, que ali se encontram os azimutes, as diretrizes para que cheguemos ao Canaã. E hoje nós já sabemos que Canaã não é um local físico, é uma instância da alma. É um local em que Deus habita. É a Shekinah, é o Santíssimo do nosso ser. Se fôssemos fazer uma catarse com os ensinos junguianos, aí seria o nosso self, onde a luz não permite o aproximar-se das sombras. E faz-se necessário que entendamos o que há de comum com a Bíblia e conosco. Porque o povo oriental ele faz a leitura pelo enternecimento. Só para que entendamos essa diferença, a dialética platônica, a dualidade de corpo e alma, não existe no povo oriental. Para eles, nós somos um só. E nós precisamos perceber, entender com a alma. Porque muitas vezes a gente se distanciou. E a gente nem percebe. Se estivéssemos no ambiente da administração, poderíamos falar de um desvio padrão, que é um percentual que na projeção, no plano de ação, já é identificado. Mas nós já saímos há muito, em verdade há muito tempo, que nós estamos sendo abençoados por acréscimo de misericórdia. Quando se faz um estudo do passado,
existe uma divisão que facilita, que vem dentro de uma proposta que se chama Tanakh. Entendendo que o alfabeto hebraico não tem as vogais, nós poderíamos trazer o T, o N e o K. O T é de Torá, o conjunto de diretrizes. O N de Nabi ou Navi, que no plural para palavras masculinas é comum, o Nebiim. E o K de Ketuvim. O K, Ketuvim, quer dizer os ensinos sapienciais. E o N de Nabi, que o Veit e o Beit tem a mesma proposta, vem de um verbo chamado Nabá, que fala disso, de chamar. Nabi ou Neviim são os chamados por Deus. Nós conhecemos por profetas. Profeta vem de uma palavra grega, que quer dizer aquele que fala em nome de alguém. E há uma diferença. Porque o Neviim é aquele que fala em nome de Deus. Em verdade, ele leva uma mensagem de Deus. Inúmeros foram os profetas. Inúmeros foram os chamados. E eu até me recordo que quando estudava isso, eu dizia, então Jesus é um Nabi. Porém, o alto nos dizia, é verdade não. Jesus não trazia uma mensagem de Deus. Jesus é a mensagem de Deus. Jesus é missiva viva de Deus Pai. Antes do Cristo, inúmeros. Mas ninguém conseguiu jungir o enunciado como a vivência. Eis porque ele é chamado de mestre. Nós, queridos irmãos, que nos encontramos na pós-modernidade, temos que nos lembrar. Porque muitas vezes o excesso de conhecimento nos leva a não questionar a nós mesmos. Porque nós somos espíritas. É o espiritismo, é o cântico divino, exarado a partir do invisível, na carne orquestrado por Allan Kardec, e eclode no momento que o conhecimento toma conta da humanidade, e toda proposta metafísica é banida. Então nos permitamos perceber a profundidade de Kardec, que dar a demonstração da fé. E mesmo sabendo que iria ser alvo, entende que reverbera no corredor da história os ensinos do Cristo. Que aqueles que seguirem os seus ensinos seriam perseguidos. E Kardec foi. Mas esses obstáculos não impediram dele reger essa peça que vai fazer parte da sinfonia da imortalidade. Kardec traz Jesus aos tons deste momento. E nós, queridos irmãos, precisamos entender, porque muitas vezes o conhecimento que nós somos detentores, porque veja, existia uma dicotomia, ciência e religião. E nós poderíamos dizer que a doutrina espírita chega à condição de amálgama, jungindo ciência e religião. É a ponte. Ela transforma essas duas estradas em um só leito em direção ao oceano, acelerando a evolução. Mas até que ponto nós sedimentamos isso em vivência? Porque se nós formos nos lembrar daquele que é uma referência em modificação, Paulo. E Paulo era um doutor da lei. Mas ele diz que a gente tivesse cuidado.
quando achasse que sabíamos de algo, porque talvez não soubéssemos o quanto deveríamos saber. E ele envia uma epístola aos Hebreus para lembrar ao dito povo escolhido que em verdade o Messias, Yeshua Yamashia, predito, viera e nós não percebemos. Não percebíamos. Não percebemos, perdoe-nos. E ele alertava. Paulo diz na epístola aos Hebreus algo muito simples. Ele diz que naquela época onde não se sabia ler, quando se mandava algo escrito pelos escribas, a autoridade tinha um anel em alto relevo e na cera quente imprimia. E ali ia ficar embaixo o relevo dizendo que aquele documento era da autoridade. Porque Jesus diz: quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim e recebe ao Pai. E Paulo diz que Jesus é o relevo de Deus. E que ele procura um lugar em nossa alma para imprimir essa marca, para que nós sejamos bilhetes, letras, fonemas, sons que lembrem a divindade e que unidos formemos as notas e os tons desta sinfonia da imortalidade. Temos que entender a necessidade de parar e reflexionarmos. O Evangelho segundo o Espiritismo, um livro lançado em 1864, o terceiro livro da codificação, que se inicia, que tem o seu prefácio por uma orientação do Espírito da Verdade. Vamos nos lembrar? Diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, tal qual um exército, ao comando de um grande general, debruça-se por sobre a terra, a condição de estrelas cadentes, para iluminar aos homens. E no segundo capítulo ele diz: eis que são chegados tempos em que tudo seja colocado em seu devido lugar, para que sejam glorificados os justos. Esse mesmo grupo de espíritos que falam dos ensinos do Cristo com tanta profundidade, que traz à sociedade o cheiro de Jesus. Jesus volta a caminhar conosco. E esse Espírito fala que fora da caridade não há salvação. A caridade seria trazer o enternecimento, a afetividade, como os olhos do Espírito para a imortalidade. E neste advento ele diz, para que nós, fazendo a vontade de Deus, possamos dizer Senhor, Senhor, e sermos salvos. Sabemos, queridos irmãos, dos desvios de comportamento, que há muito pouco em nós a condição de cristãos que venha se diferir daqueles que não se dizem cristãos. E o que é que tipifica a cristandade em nós? Eis, queridos irmãos, que muitas vezes nós nos achamos cristãos porque asseveramos que temos uma conexão através de uma instituição. Mas o que tipifica sermos cristãos é a forma como caminhamos.
é o nosso modus vivendi. E não podemos achar que nós estamos abstraídos, porque o meio nos impressiona. Eu queria concluir nesta breve explanação de uma experiência. Estávamos em um ambiente mediúnico e se aproxima em um médium uma senhora desencarnada, por uma crise aguda no miocárdio. E ela partira. E no desespero que ela se apresentava no médium, ainda com a dor intensa. E é comum os irmãos nos convidarem para ver se a gente percebe algo e ajuda no processo de doutrinação. E quando ali nos aproximamos, a senhora apresentando 60 e poucos anos, um tanto quanto obesa, em uma dor dilacerante que promovera um infarto. E em prece, fomos transportados a uma região semiárida, e que diante de nós, uma estrada empoeirada vermelha, e que uns pés passaram e nós percebíamos, trazendo alpercatas de couro, depois uma grande multidão acompanhando. A irmã gritava de dor, e no meio da multidão para alguém e pergunta: por que choras? Eu estou com uma dor, dizia a irmã. Eu preciso de ajuda, na voz entrecortada entre lágrimas e o sofrimento. E o irmão dizia: mas agora mesmo passou aqui à frente um jovem nazareno, que diz que traz a medicina de Deus e é capaz de curar com o olhar. Não sabias? Não me digas. Fora Jesus, conheces? Quem não conhece? Mas ele diz que quem tiver fé se cura. Olha na estrada. Veja as pegadas dele que se destaca. Se tu tiveres fé, colocará a mão nas pegadas e reencontrará o equilíbrio. E a senhora, num esforço inaudito, trêmula, se curva, toca com a mão e tem um tremor. Respira profundamente e diz: a dor passou. Era Jesus. E começa a prantear novamente. E o irmão diz: mas por que choras agora? Não dissestes que a dor passou? Sim, mas eu não vejo mais Jesus. E eu não posso mais caminhar sem saber que estou seguindo os passos. E o irmão diz: mas os passos de Jesus ficaram na estrada. Como saberei, diz ela, os passos de Jesus, para que tu não te percas? Serão os irmãos tombados que soerguerem. Todas as vezes que visitar os enfermos encarcerados, todas as vezes que promover esperança, todas as vezes que levares arrimo, estará seguindo Cristo. Pois o Cristo é assim, a proposta de enternecimento e auxílio. São dias difíceis. Estávamos perdidos e fomos convidados a pararmos para revermos os nossos conceitos e o nosso roteiro. E a bandeira da caridade tremula e o convite do Cristo se torna audível por conta do silêncio trazido pelo sofrimento que criou frestas no nosso egoísmo. E Jesus diz: vinde a mim todos vós, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a paz de Jesus se sedimenta em nossas almas. Jesus continua sendo o timoneiro desta nau.
e permanecerá conosco até que a nau esteja ancorada na terra de Deus nosso Pai. Muita paz. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor, agora que a noite se faz mais escura, Tu és a estrela que brilha e que nos guia, mas tão pouco sabemos em torno de termos estrela na noite escura e não tombarmos. Por isso vos rogamos, segure nossas mãos, porque nós costumamos soltar as vossas, e nos leve para o redil de Deus nosso Pai. Nos dai a certeza que permaneces conosco hoje e sempre. Muita paz. Que assim seja.